Oi, pessoal, vamos lá então. História, terceiro ano, ditadura militar, dando sequência à história política do Brasil que vínhamos contando nas aulas anteriores, tá? Ditadura militar, pessoal, só para relembrar, na aula anterior de história eu falei a vocês sobre o João Goulart, né? Que havia sido assumido a presidência e foi impedido de governar porque os conservadores da época acreditavam que João Goulart tinha como objetivo a implantação comunista no Brasil. O Brasil instaurou o parlamentarismo, depois voltou ao presidencialismo e o João Goulart conseguia, daquele jeito, né, governar ou manter o seu governo. Só que no dia 31 de março de 64, mais para a madrugada de 1º de abril, e tem-se uma dúvida nessa data, a data real é 1º de abril, mas os militares preferem dizer que foi 31 de março de 64. Por que a gente não sabe, mas eu, opinião particular minha, creio que essa data foi mudada pela questão do 1º de abril ser dia da mentira e evitar uma espécie de chacota, né? Mas enfim, vamos seguir. O dia também não vai nos importar muito pelo contexto, né? Dia 31 de março de 64 para 1º de abril de 64. O que acontece, pessoal? Os militares brasileiros, apoiados, claro, por grandes empresários da época e também por países capitalistas, né? Resolve então acabar com o governo João Goulart, tá? Nesse dia 30, os militares do Brasil armam uma ofensiva junto ao Palácio do Governo, invadem o palácio e depõem o presidente João Goulart. A partir daquele momento, João Goulart não governaria mais o Brasil. O governo agora passava a ser feito pelas Forças Armadas, pelo Exército, tá? Pelos militares. Segundo eles, iriam apenas devolver a paz para o Brasil, que até aquele momento estava em paz, mas que logo sairiam do poder. Enfim, o que acontece, pessoal? Com a deposição de João Goulart, os militares então assumem o governo e, para dar legitimidade ao seu governo, logo de cara nomeiam o primeiro presidente e já na sequência nomeiam um documento que a gente vai chamar de ato institucional, tá? Que eu vou chamar aqui na aula de AI. Então prestem atenção nisso aí. Esse aí serão 5. Nós vamos começar com o primeiro. O primeiro AI, ou ato institucional, teve como objetivo legitimar o golpe. Ou seja, quando eu entro lá e tiro o presidente, eu estou dando um golpe. Isso, pela Constituição, não é legítimo. Então, os militares criam então o primeiro ato institucional, que nesse ato institucional, como se fosse uma emenda, né, constitucional, ele dá legitimidade ao poder e a partir daquele momento os militares teriam amplos poderes para governar o Brasil. Feito isso, vem então o primeiro presidente militar a governar o Brasil a partir de 64. O governo do Humberto Castelo Branco Marechal. Tá, pessoal? Já tivemos um Marechal lá no começo da história, mas agora temos outro. Marechal Castelo Branco, então, tem o trabalho, né, o objetivo, né, ou a missão de arrumar o Brasil na visão militar. Então, a primeira coisa, recebe grande apoio dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos foi um grande apoiador do golpe, tá? E as grandes empresas multinacionais também. Em troca desse apoio, o Congresso resolveu então criar, né, a partir das decisões do Castelo Branco, políticas favoráveis para a chegada do capitalismo norte-americano em solo brasileiro. Ou seja, medidas iriam ser tomadas para favorecer aqueles que apoiaram o governo. Até aí, pessoal, estava tudo tranquilo. O Congresso Nacional funcionando, o Senado funcionando, o governo era militar, mas ainda não tínhamos nada de tão diferente e o Brasil caminhava. O problema vai estar em 1965, pessoal. Por quê? Em 1965, o povo vai às urnas. Nós tínhamos eleições para governadores, tá? Então, voto normal, voto fechado, secreto, todo mundo ia votar. As pessoas vão à urna, vários partidos políticos já tinham na época, e o resultado foi um golpe muito duro no governo militar. Por quê? Porque na maioria dos estados brasileiros, quem venceu as eleições foram governadores que eram opositores do regime. Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Então a maioria dos governadores eram contrários ao golpe. Temendo perder o poder,
temendo perder o controle do país, o Castelo Branco então decide criar mais 3 atos institucionais, baixar, né, mais 3 atos institucionais. E vamos ver o que aconteceu. Primeiro, o AI-2, pessoal. Olha o que o AI-2 propunha. Aumentava o poder do presidente e acabava com os partidos políticos do Brasil, deixando apenas 2, o Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. O Arena era um partido pró-governo e o MDB era um partido opositor ao governo. O restante foi tudo extinto, tá, pessoal? A partir daquele momento, no AI-3 já, estariam proibidas as eleições diretas para governadores e prefeitos. Ou seja, o povo não votaria mais para presidente, nem para governador, nem para prefeito. Como é que funcionaria isso? O presidente indicaria o governador, que automaticamente indicaria o prefeito, tá? E assim por diante. E o AI-4, claro, propunha a elaboração de uma nova Constituição, agora, claro, uma visão militar de como fazer as coisas funcionarem, tá? Então, esses 3 atos institucionais, claro, mudam o cenário democrático do Brasil e praticamente rompem com a democracia, tá? Ainda lembrando que o AI-4, né, pessoal, além de elaborar a Constituição, nessa nova Constituição que foi elaborada, ela fortalecia o poder do presidente e enfraquecia o judiciário, ou seja, não poderiam nem julgar o presidente, tá? Passado isso, Castelo Branco, então, deixa o seu governo, venceu seus 4 anos, ele vai sair do governo, deixando esse legado maravilhoso, e em seu lugar, sem eleição, sem nada, é indicado o general, né, Costa e Silva, que tinha como objetivo corrigir alguns errinhos deixados por Castelo Branco e manter a postura militar dentro do governo. Só que o problema é o seguinte, pessoal. No governo Costa e Silva, aumentaram a quantidade de manifestações contrárias à ditadura. Ou seja, protestos na rua, música, filme, enfim, uma série de coisas foram criadas para protestar contra a ditadura. Qual foi a resposta do governo? Repressão e tortura. O governo então começou a prender as pessoas que eram opositoras e torturá-las para mudarem de ideia, tá? Assim, Costa e Silva então tem a ideia de baixar o ato institucional de número 5, o pior deles, pessoal. Por que ele é considerado o pior? Olha que interessante. Concedia poder ao presidente da República para suspender direitos políticos por 10 anos de qualquer cidadão, que o presidente decidisse. Concedia poder ao presidente de cassar mandatos de deputados federais, estaduais e vereadores. Proibia manifestações populares de caráter político, não podia mais protestar. Não podia mais liberar habeas corpus para quem fosse preso político, ou seja, se você era preso por estar contrário ao regime, você não tinha direito a habeas corpus. Para quem não sabe, habeas corpus é um documento que você pode cumprir a sua condenação em liberdade. E principalmente impunha a censura a jornais, revistas, livros, peças de teatro, músicas e outros afins. A partir de agora, com o ato institucional número 5, todo brasileiro que tentasse se manifestar contrário ao regime seria preso e torturado, pessoal. Tá bom? Ou seja, Costa e Silva foi o mais rígido, o mais ruim de todos os presidentes militares que tivemos aqui. Era tão ruim que teve um derrame cerebral, né? Um derrame cerebral e não conseguiu concluir o seu mandato, tá? Para que o vice-presidente não assumisse, uma junta militar assume o poder e entrega em 1969 para o próximo presidente que viria, tá bom? Então Costa e Silva, então, lembrando, baixa o AI-5, que para nós era o pior deles, tá? Sai então de cena Costa e Silva e entra Emílio Garrastazu Médici, ou governo Médici. Esse cara foi contraditório ao extremo, pessoal, ao extremo. Por que, André, que ele foi contraditório? Primeiro, pessoal, repressão e tortura atingiu seu pico máximo no seu governo. Milhares de pessoas foram assassinadas e torturadas.
pela ditadura, tá? A censura permanecia intensa. Só para vocês terem uma ideia, a censura era tão grande que antes de publicar qualquer jornal, esse jornal deveria passar pelo crivo dos militares. Se alguma notícia lá ameaçasse falar mal do regime, ela deveria ser substituída por uma outra coisa, por uma receita de bolo, uma receita de comida, por alguma outra coisa assim. Nas salas de aula, agentes do governo assistiam aulas para ver se durante as aulas não havia discursos, né, contrários à ditadura. Música, pessoal, músicos como a gente conhece hoje, né, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Chico Buarque, o próprio Raul Seixas, pessoas que na época tiveram o Geraldo Vandré, o Odair José, tiveram suas músicas censuradas por os militares, achavam que as músicas não condiziam com aquilo que eles queriam para o país. Então eles eram obrigados a retirar a música e, claro, muitos foram presos, foram torturados, foram exilados do Brasil, tá? Não podiam mais morar aqui porque se ficassem aqui seriam presos. Então o Médici governa dessa maneira aí, tá? Seu governo também é criado o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. DOPS, como a gente costuma dizer, eram os porões da ditadura, eram salas onde eram praticadas as torturas, pessoal. Tá? Tinham lá os agentes torturadores. Então tu era preso, tu era levado para o DOPS e lá tu ficava entregue a um torturador até eles cansarem, até tu mudar de opinião, enfim, ou até tu morrer, né? E assim por diante, tá? Só que aqui, pessoal, eu quero destacar uma coisa muito interessante no governo Médici. Logo no momento que ele assume, existiam focos, tá, no Brasil de movimentos guerrilheiros já surgindo há bastante tempo. Pessoas que eram contrárias ao regime e que eram amantes de uma outra corrente filosófica, né, ou corrente política, que era o socialismo, né? Então, alguns dos grupos guerrilheiros queriam derrubar o governo para implantar um novo tipo de governo aqui. Mas o que eu quero explicar para vocês aqui, pessoal, prestem atenção. Em 1969, um grupo de jovens envolvidos nessa guerrilha resolve dar um golpe no governo. O objetivo talvez não fosse nem derrubar o governo, mas libertar outros estudantes que estavam presos nos porões da ditadura. Então esse grupo de jovens, praticamente todos estudantes, tem uma ideia de sequestrar nada mais nada menos que o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. E eles conseguem, pessoal. Eles fazem uma emboscada e sequestram o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Em troca, o governo deveria perdoar os jovens que estavam presos e liberá-los. O embaixador fica preso por um tempão, existe uma pressão americana muito grande no governo para que se encontre onde está o embaixador. O embaixador foi muito bem tratado, enfim. Só um adendo, tem um filme que conta essa história, eu vou deixar depois no grupo de WhatsApp nosso lá o link do filme, se alguém tiver interesse pode assistir. Então o filme conta essa história, né? Então essa foi um dos golpes que o Médici sentiu ali enquanto governante, enquanto seu governo. Muitos me perguntam assim, mas André, o povo não reclamava, os pessoal não sabia do que estava acontecendo? Não, pessoal, por quê? Qual era o único meio de informação? Jornal e revista e televisão. Todos esses eram censurados pelo governo. Então o Médici, além da censura, investia muito também em propaganda, pessoal, propaganda. Então quem era leigo, pessoas que não tinham acesso àquilo, assistiam os jornais, liam as revistas de jornais, e achavam que o Brasil estava uma maravilha. Tanto que Médici cria um slogan muito bacana que era Brasil, ame-o ou deixe-o. Então você deveria se adaptar àquele novo Brasil. Para as pessoas mais leigas, o Brasil estava ótimo, tá? Que o Médici investiu muito nessas propagandas, tá? Vocês querem ver uma outra curiosidade importante? Em 1970, o Brasil se preparava para ir para a Copa do Mundo. E nós tínhamos um treinador que era João Saldanha. E o João Saldanha um dia estava lá treinando a seleção e o Emílio Médici, o presidente, ele era muito apaixonado por futebol e resolveu dar um pitaco na seleção, indicar um jogador que estava em uma boa fase. E foi levado ao treinador essa sugestão. O treinador, contrário ao regime, dá uma seguinte declaração: o presidente cuida dos militares dele, que da seleção cuido eu.
No outro dia, o presidente tirou João Saldanha do comando da seleção e passou a seleção para um outro treinador, que era o Mário Zagallo, né? O Brasil vai à Copa de 70 e ganha a Copa. E ao retornar ao Brasil, Médici, todo fanfarrão, usa o título da seleção para dizer que o Brasil estava dando certo e o reflexo estava na seleção brasileira, tá? Então esse era Emílio Garrastazu Médici. Para finalizar ele, pessoal, olha que interessante. Eu nem destaquei aqui, mas vou mostrar para vocês. Ó. Grandes obras foram criadas no seu governo, tá? Rodovia Transamazônica, refinaria de petróleo em Paulínia, ponte Rio-Niterói e a usina hidrelétrica de Itaipu. Aí você vai me falar assim, mas peraí, o cara meio que investiu em tudo isso. Pessoal, durante o governo Médici, o Brasil viveu um avanço na sua economia. O Brasil teve um crescimento em um ano de 11,1% no nosso PIB, na nossa riqueza, denominada de milagre econômico. Aí você vai falar para mim, pô, mas então foi uma maravilha, até certo ponto, que o Brasil não tem estrutura para crescer 11%, tanto que nunca mais isso aconteceu, né? Nosso crescimento ano passado foi 0%. Normalmente cresce 1 a 2% ao ano. Emílio faz o Brasil crescer 11% ao ano. E aí, claro, investe isso em algumas obras ali. Só que tudo isso, pessoal, se deu às custas de dinheiro emprestado, de um aumento considerável na dívida externa, que vai ficar de herança, claro, para o pós-ditadura. Então, o milagre econômico que muitos apoiadores do regime usam para justificar os governos militares só se deu devido a um aumento significativo da dívida externa, dinheiro de fora, aumento nos índices inflacionários e diminuição do poder de compra do brasileiro. Ou seja, víamos o dinheiro investido em reflexo em obras, mas claro, no dia a dia a vida estava difícil. Médici então sai do governo e passa o seu governo para Ernesto Geisel, pessoal. Ernesto Geisel já pega o Brasil pós-milagre econômico e com imensa insatisfação do povo brasileiro, principalmente pelas dificuldades financeiras que eles atravessavam, né? Então, Geisel decide então abrir politicamente o Brasil para devolver isso à nação. Ele quer fazer isso de forma lenta, gradual e segura. Ou seja, Geisel vai preparar o terreno para que os militares deixem o poder e a sociedade civil assuma novamente, tá? Essa oposição, então, baseada nesse enfraquecimento militar, ganha força, tá? Em 74, nas eleições, o Senado tem 59% de votos para a oposição e a Câmara 48% para a oposição. Ou seja, a oposição volta a ocupar papel de destaque no governo brasileiro, tá? Revoltados com essa atitude de Ernesto Geisel, os militares mais da linha dura, mais ferrenhos ali, que não queriam perder o poder, resolvem então começar uma guerra civil e começam a atacar membros da esquerda brasileira, membros contrários ao regime. O maior destaque para o assassinato de Vladimir Herzog, dono da TV Cultura, que foi levado para o DOPS para ser interrogado e torturado e acabou morrendo. Os militares forjaram um enforcamento, dizendo que ele se suicidou. Na época passou como suicídio, mas depois, claro, foi descoberto que ele foi morto de tanto ser torturado, tá? Esse plano da linha dura não deu certo, aumentou a insatisfação popular e o regime militar, então, entra em enfraquecimento visível, tá? Ainda no final de seu governo, Ernesto Geisel acaba com o AI-5, libera o habeas corpus para presos políticos e a democracia começa a dar sinais de que vai retornar ao Brasil. Ernesto Geisel, então, termina o seu governo e dá o poder para o último presidente militar que irá governar o Brasil, João Figueiredo. Figueiredo, então, pega um Brasil arrebentado, pessoal. Exatamente reflexo do milagre econômico. A inflação próximo da casa dos 200% ao ano. Você que é jovem não tem a mínima ideia do que é isso. Hoje a gente escuta falar em inflação a 4, 5% e está assustado. Naquela época, 200% ao ano era o mínimo. E quanto mais alta a inflação,
menor é o seu poder de compra, menor é a valorização do que você ganha. Então o Brasil estava em ruínas economicamente falando, tá? Figueiredo então resolve assume, né, um compromisso de que devolveria o Brasil para a democracia. Primeira grande medida, assina a anistia política, ou seja, o perdão para os exilados, e muitas pessoas que moravam fora do Brasil começam a retornar ao Brasil, tá? Com esse enfraquecimento militar, a oposição cresce, os sindicatos ganham muita força, né? E surgem as primeiras grandes greves no ABC, lideradas pelo Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que tinham como objetivo melhorar a vida do trabalhador, bater de frente com os grandes empresários para a melhoria das condições de trabalho e também de salários daquela época, né? O Brasil economicamente permanece em crise, a dívida externa só aumenta, entendeu? E os banqueiros internacionais cobram juros altíssimos do Brasil. Em 1984, pessoal, já estou terminando, 1984, nós temos uma manifestação maravilhosa no Brasil, tá? A oposição, juntamente com artistas, jogadores de futebol e grandes brasileiros, milhões de brasileiros, criam um movimento Diretas Já. Porque os militares, até aquele momento, não haviam voltado com o processo eleitoral, ou seja, nós ainda não podíamos votar, tá? Então, o movimento Diretas Já, o que era? Vendo que o governo Figueiredo estava ao fim, grande parte dos brasileiros queria o direito de poder votar já na próxima eleição para eleger um presidente já não militar, tá? Então a Direta Já vai às ruas, nos estádios, era bem legal, era um movimento bem legal. Eu era muito criança, não lembro, mas alguma coisa eu acompanhei. Depois, quando eu estudei história, eu aprendi mais sobre isso. Então a Direta Já tinha como objetivo reestruturar o processo eleitoral brasileiro. Em 15 de junho de 1985, seria a época de ter eleição. O que vai acontecer? Vai para o Congresso Nacional um ano antes, alguns meses antes, e não é aprovado o Diretas Já, tá? Ou seja, nós não poderíamos votar para presidente ainda naquela eleição. O próximo presidente ficou decidido que não seria militar. Ele passa pelo crivo de um colégio eleitoral criado dentro do Congresso. Este colégio eleitoral, então, decide eleger um presidente não militar, tá? Tancredo Neves, então, ganha a eleição de Paulo Maluf, eram os dois candidatos, e vai se tornar o primeiro presidente da República não militar depois de 25 anos, tá? Então os militares, com a eleição de Tancredo, põem fim ao regime da ditadura, tá? Claro que muitas coisas ainda ficariam acontecendo por algum período e somente o novo governo queria mudar essas coisas, tá? Até aí, tudo certo. E para finalizar esse período, pessoal, só para contar para vocês, Tancredo Neves, eleito pelo colégio eleitoral, não se torna presidente do Brasil. Já estava velhinho, acaba adoecendo e no dia da sua posse, Tancredo Neves morre. Até tentaram levar lá a posse para ele assinar lá no hospital, mas não deu tempo, ele morreu. Em seu lugar, quem assume então? José Sarney. Então Sarney vai se tornar o primeiro presidente não militar depois de 64 a governar o Brasil. E isso eu vou contar na aula da semana que vem. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.